Começa agora no canal Daiane Mauro, o devocional, tendo Jesus como nosso modelo. A história de Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana é como muitas mulheres pobres de hoje em dia. Ela está totalmente quebrantada, cheia de culpa e rejeitada pelo seu próprio povo. Como Jesus a trata? Ele não a condena como os outros fazem, mas a encontra em sua necessidade e dá-lhe vida. Jesus começa a conversar com ela, levado pela sede que ele mesmo tinha. A mulher fica chocada pelo fato de um homem judeu estar não somente conversando com ela, mas também pedindo a sua ajuda. Neste ato simples de pedir água, Jesus desafia muitos costumes sociais de seus dias. Em seu pedido humilde por água, Jesus mostra que considera a mulher como alguém criado e amado por Deus, e não rejeitada socialmente. Quando Jesus compartilha a sua esperança sobre a água viva, a resposta da mulher é impressionante. Como resultado do encontro de Jesus com a mulher ao redor do poço, muitos samaritanos vieram a crer em Jesus. Todos os dias, centenas de milhares de mulheres retiram água de poços para as necessidades de suas famílias. Esta água não é conseguida facilmente. Algumas mulheres bombeiam água de poços, algumas retiram água de poços antigos manualmente e, em regiões áridas, algumas precisam cavar os seus próprios poços em leitos secos de rios e esperar durante várias horas para que se acumule água suficiente para ser retirada. Esta água é preciosa. Ela daí mantém a vida. As mulheres que retiram esta água são as mais pobres entre os pobres. Oprimidas, exploradas, com frequência analfabetas e com má saúde, estas mulheres trabalham duro para cuidar de suas famílias e comunidades. Que esperança oferece Jesus a estas mulheres? Essa esperança de renovação é um elemento muito importante das boas novas de Jesus que trazemos. Que ela nos dê a coragem para desafiarmos a injustiça e vivermos de forma diferente, no conhecimento e no poder da ressurreição de Cristo. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte,
Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava.